24 Ti Protagonistas Capítulo 73. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Está falando do povo de Murin. Ao mesmo tempo, longe do local do concerto, Shinji encontrou Asun Yeon, Daniel e Lei Doak porque seu mestre da guilda, You Seldon, disse a ela para se afastar do local. É por isso que seguiu sua companheira Asun Yeon. No entanto, de repente ouviu uma história estranha. Isso mesmo, senhorita Iji. Todos nós que somos de Murin estamos proibidos. Você está ciente disso? Quando Daniel perguntou, ela sentiu. Sim. Não é uma regra não escrita não usar Mugong. Não é esse tipo de restrição. O público não conhece a proibição exata dos regressores dimensionais. Daniel e Lei Doak desabotoaram suas camisas parcialmente para mostrar o peito. Lá, uma tatuagem vermelha havia sido esculpida. Esta é a proibição que nos obriga a não usar nosso Mugong. Se qualquer um de nós o fizer, essa pessoa será morta pelo Dharma Supremo. Dharma. Você está falando do meu pai? Isso mesmo. Aquele que nos proibiu é de fato o Dharma Supremo, seu pai. Shinji contemplou por alguns segundos antes de continuar com a voz trêmula. Não é bom? Se o povo de Murin estivesse envolvido em um acidente, existe alguma prova de que o povo Murin sempre causará um acidente? Senhorita Iji, nós não somos muito diferentes dos super-humanos. Não, você sabe que a base do Muyob começa com um senso de sanidade. Em vez disso, temos melhor autocontrole do que outros super-humanos. Então, por que papai proibiu? Ela simplesmente não conseguia entender. Ele disse que não queria que Mugong estivesse presente na Terra. O quê? Sim, era tudo muito confuso. Então por que as pessoas que não podem usar artes marciais não retornam à Terra? Isso é impossível. No momento em que o Dharma abriu um caminho, todas as pessoas da Terra em Murin foram forçadas a voltar. Aqueles que ainda queriam treinar seu Mugong, aqueles que gostavam de lutar e aqueles que consideram as artes marciais seu tudo. E os que tinham parentes lá, família, mesmo aqueles que tinham filhos e professores e ali construíram a vida inteira. Todos foram forçados a retornar à Terra. Honestamente, os incidentes violentos de pessoas de Murin na Terra foram devidos à proibição. Se não fosse por isso, eles teriam ficado calmos. Enquanto Shinji parecia confusa, Lei Doak continuou. Sim, na verdade, eu queria voltar para a Terra, então estava disposto a aceitar ouro ou qualquer coisa. Sério? Bem, fiquei feliz em ouvir isso também, no começo. Como alguém de Murin, também tenho medo do que aconteceria se Mugong acidentalmente se espalhasse para a Terra. A propósito, Dharma, que criou a proibição, estava quebrando-a ensinando nossas artes marciais para sua filha e até trabalhou como caçador sob o pseudônimo de Hong Eopsa. Se ele desse o exemplo seguindo a proibição, as pessoas teriam vivido em silêncio por toda a vida. No entanto, ele quebrou todas as proibições que criou. Não faça uma conexão. Não ensine Mugong aos outros. Não use Mugong. Shinji mordeu os lábios com força. Tudo isso aconteceu por causa dela. Foi tudo por causa dela que seu pai começou a ser condenado ao ostracismo pelo povo de Murin. Se eu não tivesse ido. Se ela não tivesse pedido a ele para ser seu pai. Se não tivesse se forçado a se tornar uma caçadora mesmo não tendo superpoderes, tudo isso não teria acontecido. Enquanto Shinji se afogou em autocrítica, Asun Yeon finalmente abriu a boca. Então, o que vai acontecer agora? A partir de agora, iremos para o local onde se reúne todo o povo de Murin. Nos últimos 3 meses, Jeon-e estava constantemente espalhando notícias para todo o nosso povo ao redor do mundo. Aos que querem matar o inimigo público de Murin, devem dirigir-se ao Himalaia. Ninguém havia se reunido lá ainda porque não havia provas suficientes. Mas agora, depois de ouvir a notícia, eles começaram a se mover. E, eu tenho outra coisa para lhe dizer, que não é sobre a proibição. É uma história sobre um homem chamado Dharma Supremo. Foi um pedido de You Seldon. Shinji era filha de Dharma, bem como sua única aliada, mas ela não sabia de nada. Então qual foi o seu crime? Asun Yeon gostou dessa ideia porque seguia seu código de cavalaria. De agora em diante, vou contar o que o Dharma fez conosco no mundo das artes marciais. Provavelmente será uma longa história, e você terá que percorrer um longo caminho.
A história que ele estava escondendo de Shinji. A história de um homem que manchou Murin com sangue agora estava sendo revelada pela boca de Asun Yong. Agora, todos no mundo sabiam que Hong Eopsa era Lei Dong-jun. A câmera ainda estava transmitindo o rosto dele ao ver o rosto relaxado de Oh Seldon que dizia vai me atacar. O homem ficou ainda mais irritado. De repente, uma energia explosiva, invisível ao público em geral, pôde ser sentida em todos os lugares. A distância era de pelo menos vários quilômetros, mas, no entanto, Lei Dong-jun podia sentir. O povo de Murin na Terra estava expressando sua raiva. Como foram tão rápidos? Lei Dong-jun não sabia. Nos últimos 3 meses, Youo Seldon conheceu 31 mestres através da ajuda de Jeon e vazou as informações sobre Hong Eopsa para eles. As pessoas do Murin ficaram em dúvida no início, mas o que eles poderiam fazer quando ele apresentou evidências claras? No final, sua raiva reprimida inevitavelmente explodiria. Não importa o quão forte o Dharma Supremo seja, seria demais para ele lidar com todos de uma só vez. Não, ele poderia fazer isso, mas a localização atual não era boa. Vou pegar Iji e me esconder por um tempo. Lei Dong-jun, que pensava assim, tentou encontrar a energia da garota ao redor do local. Cadê? A energia de Shinji não podia ser sentida em nenhum lugar do local. Lei Dong-jun rapidamente espalhou seu poder no ar e sentiu a presença dela a centenas de metros daqui. Não me diga. Ele olhou para Youo Seldon novamente. Estava planejando este momento exato desde o início. Ele recrutou Shinji para sua guilda para que pudesse fazer o que quisesse. Lei Dong-jun também não confiava nele completamente porque não era um tolo, mas nunca pensou que Youo Seldon seria tão corajoso. O Dharma rangeu os dentes em frustração. Brum! Nuvens escuras estavam se reunindo. Este fenômeno foi criado por causa do Mugong. Mesmo depois de incluir as fortes tempestades e o violento sol escaldante, os mestres, incluindo os 3 reis e 6 imperadores, estavam liberando generosamente sua própria energia. De jeito nenhum. Estão vindo aqui? Ele não tinha certeza. Mas definitivamente não viriam para a Coreia se estivessem com tanta raiva. Lei Dong-jun começou a ficar nervoso. Ele poderia lidar com todos, porém, diferentemente dos dias em que agia de forma imprudente em Murin, agora tinha algo a perder. Shinji, sua filha. Se ele lutasse contra o povo de Murin aqui, sua filha não teria mais vida social. Tenho que ter paciência. Eu deveria almejar a próxima oportunidade. Mas, pelo menos, preciso matar Youo Seldon. Mesmo que isso causasse danos ao terreno ao redor, deve matá-lo a todo custo. Do outro lado, Youo Seldon ainda estava sorrindo vagarosamente. Era um mistério se ele estava confiante ou se era estúpido. Sua postura era como se estivesse provocando Lei Dong-jun para matá-lo na frente de todas as câmeras. Seu idiota. Os sentidos de Lei Dong-jun avisaram mais uma vez. Ele não poderia matar Youo Seldon, mas a sensação logo desapareceu. Uma crise ocorre com o protagonista Lei Dong-jun. O efeito da habilidade Sutra de Buda Dharma, SSS+, será reduzida devido ao forte desequilíbrio emocional. A habilidade do protagonista Lei Dong-jun Previsão, SSS, é obscurecida por olhos embaçados. Verificando a flutuação de nível do personagem principal Lei Dong-jun, 500-18 foi uma pequena mudança. Youo Seldon ainda não conseguiria vencê-lo embora seu nível tenha sido reduzido em 18. Mas, como esperado, Zuoji. No momento em que Dharma balançou a mão como uma faca. Protocolo de escape dimensional de emergência é ativado. Evacuação de emergência para as dimensões mais próximas com mais de 5 vezes a diferença horária. Esta ação consome parte de sua vida útil. O corpo de Youo Seldon desapareceu quando Lei Dong-jun cortou o ar vazio. Depois de perceber a situação, um rugido de leão saiu da boca de Lei Dong-jun. Ah! Foi ainda mais destrutivo do que o Mugong de Sai Cheong-ryeon e a habilidade de ondas sonoras de Loni juntas. Ei, acalme-se. Ei, não fique com raiva. Em breve, vou me recompor. Vamos pensar com calma. O povo de Murin deve começar a chegar. E agora, o que devemos fazer? É melhor cuidarmos de tudo. Isso não é uma boa ideia. Não, esta é a única maneira. Mas este lugar não é bom. Não haveria problema se muitas pessoas atacassem, mas depois de remover todas, Lei Dong-jun teria que retornar à sociedade.
Sem o povo de Murim na terra, não haveria obstáculo à sua frente. Nem poderia eu, Seldão, ousar escapar de seus olhos. Não importa se escapasse uma vez, não poderia fugir pelo resto de sua vida. Primeiro, precisava sair daquele lugar e sair por aí procurando o povo de Murim um a um para cortar suas cabeças. Esse era o plano de Lei Dong-Joon. Ele pensou assim e pensou em um lugar para se esconder por um tempo. Seol Jungyeon. Só havia um lugar que lhe veio à mente. E Ekaterina afundou no chão logo depois que ela puxou as mãos da pintura. O mesmo futuro foi visto 2 vezes. Na pintura, foi desenhado o show da deusa do pop, Eloni. Apenas alguns dias atrás, ela viu que o mesmo local foi arruinado por algum desastre. No entanto, se tivesse profetizado e anunciado ao mundo, poderia ter evitado. Avon. Há apenas uma razão pela qual a profecia reapareceu. Porque não tinha sido revelada ao mundo. Avon, ela não divulgou essa profecia por algum motivo. Mas, o desastre parou. Felizmente, no futuro que Ekaterina viu dessa vez, a catástrofe nem havia começado. E Seldão. Aquele homem apareceu mais uma vez e mudou o resultado do desastre. A questão de como não era relevante, mas era importante notar que o julgamento de Avon poderia ter causado outro desastre. Tem sido assim há muito tempo. Mesmo quando avisou que haveria um desastre terrível, Avon cobriria algumas das profecias e só revelaria algumas ao mundo. Um dia, quando perguntou por que fez isso, Ekaterina ouviu essa resposta. Porque é bom para mim. Tem a sede de um concorrente lá, tem países que estão protestando esses dias, ou tem uma guilda que eu não gosto. Por causa de tal raciocínio sem sentido, ela encobria profecias. Não quero mais fazer isso. Qual era a utilidade de ver uma profecia quando não tinha poder para detê-la? Ela desistiu da capacidade de ver o futuro em troca da capacidade de usar magia. Se ao menos eu pudesse usar magia como os outros magos da Guilda Morian. O momento em que ela pensou sobre isso. Brum. Brum. O som de passos ecoou pelo Museu de Arte. As mãos de Ekaterina tremiam quando levantou a cabeça e percebeu que estava observando a profecia por muito tempo. Oh não! O monstro está vindo. O Museu de Arte era um mundo dentro de seus sonhos. Mas havia algo vivendo lá além dela mesma. E Ekaterina moveu lentamente os olhos para o final do corredor. Então, seus olhos se encontraram. Era um monstro com 3 metros de altura. Sua pele estava preta carbonizada como se estivesse queimada. As gotas de água caíram de seu corpo como se tivesse acabado de sair da água, e seus olhos eram transparentes. Craque! Os sons de rachaduras de pele rasgando encheram o corredor quando o monstro abriu os lábios. Ah! Ah! A criatura estava mais perto do que nunca e continuava se aproximando cada vez mais. Craque! O monstro dobrou os olhos em forma de meia-lua como se estivesse sorrindo, e de repente saltou com uma perna em direção a Ekaterina. Brum! Brum! Você tem que acordar. E Ekaterina colocou a cabeça sob os braços, mas não foi fácil acordar de um sonho. Seu coração tremeu violentamente e suas mãos e pés também tremiam incontrolavelmente. Brum! Brum! Não! Não! Acorde! Por favor! Mas ela não conseguia acordar. Então de repente, swish! Brum! Alguém apareceu do outro lado do corredor, fechou a porta na frente de Ekaterina e se sentou. Caralho! Essa foi tenso. Que diabos foi isso? E Ekaterina conhecia esse homem. Um homem de cabelos pretos e olhos brancos. E Seldão. O mesmo homem que ela tinha acabado de ver na profecia, estava agora em seu sonho. De Protagonistas capítulo 74. Usando o protocolo de fuga de emergência. Assim que Dharma tentou cortar meu pescoço com sua arma, o mundo mudou. Eu podia sentir uma sensação latejante no meu corpo. O recuo de cruzar dimensões sem nem 10 segundos de preparação foi bastante grande. Eu podia sentir uma sensação latejante na minha cabeça. Protocolo de fuga de emergência foi usado. 30 dias de força vital serão consumidos. Movido para uma dimensão com mais de 5 vezes a diferença horária. 10 dias de força vital serão consumidos em troca da adição dessas condições. Você mudou para uma dimensão sem protagonista ou tem 90% de chance de caçar com sucesso. 30 dias de vida serão consumidos em troca da adição dessas condições. No total, 70 dias da minha força vital foram consumidos.
Isso porque existiam condições para a fuga de emergência. Mas o que eu poderia fazer? Seria melhor passar para um nível de dimensão com uma taxa de sucesso de 90% ou uma dimensão sem protagonista para que eu pudesse voltar rapidamente. No entanto, em troca de minha força vital, descobri a última fraqueza de Dharma em sua vida. Eu conseguiria 70 dias de força vital facilmente se o caçasse com sucesso. E se eu pudesse escapar do perigo de morrer com apenas 2 meses de força vital consumidos, então ótimo. Eu gostaria de poder usar uma fuga de emergência a qualquer momento. Infelizmente, isso é impossível. Ela só pode ser usada quando um personagem principal corre o risco de morrer depois de absorver uma grande quantidade de probabilidade além da classificação SSS. Além disso, não é possível usá-la novamente por pelo menos um ano. Por quê? O protocolo não só consumiu sua força vital, como também consumiu minha energia. Para resumir, você não pode usá-la porque está cansada. Isso mesmo. A princípio, a interface parecia ser um ser divino. Não, na verdade era de fato um ser divino. No entanto, ficou em silêncio por um tempo quando recebeu o direito de escolher livremente as habilidades depois de caçar Lei Yeonjun, ou logo após caçar Arashi. Se ela fosse um ser humano, estaria adormecida. Isso significava que também precisava se recuperar por um tempo, uma vez que usou força excessiva. Quanto mais via, mais se perguntava sobre como ela funcionava, mas não eu perguntava nada. A propósito, onde estamos? Ao olhar em volta, percebi que estava dentro de uma estrutura toda pintada de branco. Como de costume, não houve explicação dizendo, em que nível você está. Então não sei onde estou ou o que estou fazendo. A interface também havia desaparecido, dizendo que precisava de tempo para descobrir onde estava a dimensão. Mas não haverá personagens principais, não é? Tanto quanto sei, não havia dimensão com uma taxa de sucesso de caça superior a 90%. Se houvesse alguma, eu não teria escolhido esse tipo de lugar em primeiro lugar. Não importa quão alto seja, a taxa de sucesso era de apenas 50%. Em outras palavras, havia uma alta probabilidade de que o personagem principal não existisse aqui. 2 dias. Em 2 dias, tenho que voltar para a Terra, especificamente para o Himalaia. Não havia problema em ir para o Himalaia. Outro efeito da sequência de fuga de emergência é que eu poderia escolher meu local de retorno pagando-o com força vital de acordo com a distância ao retornar à Terra. No entanto, sair daqui era o problema. Ao caçar um protagonista, pode-se usar todas as probabilidades que foram absorvidas por ele para fazer uma mudança de dimensão sem problemas. No entanto, era impossível fazer isso sem os personagens principais. Primeiro de tudo, preciso descobrir sobre este lugar. Era minha primeira vez fazendo isso sem a ajuda da interface. A tensão que senti dentro do meu corpo foi a mesma de quando entrei no torneio e tive que caçar o protagonista pela primeira vez. Isso é um museu de arte. Enquanto eu olhava ao redor enquanto segurava o cabo da lâmina de éter, vi muitos tipos de molduras penduradas na parede. Dentro da moldura, as telas eram todas brancas, sem nenhuma foto, e quando coloquei minha palma sobre ela, uma mensagem de aviso surgiu de repente. A habilidade Biblioteca da Feiticeira Branca, e, será ativada. Você não tem acesso à imagem. Não pode verificá-la. O quê? O que é isto? Então, esse quadro também é algo mágico. Lembrei-me de que a palavra acesso só apareceu quando me aproximei da biblioteca de nível superior. Mas o que é isso agora? Então a mensagem do sistema de caçador protagonista apareceu. Verificando a habilidade Pesadelo no Museu RS, do protagonista Ekaterina. Que loucura! Classificação URS. Até a habilidade de voltar no tempo como um loop infinito não era uma classificação URS. Eu achava que esse tipo de habilidade teria um efeito semelhante à criação de um mundo. Mas por que esse museu tem uma classificação tão alta? A habilidade Biblioteca da Feiticeira Branca, e, foi ativada. Foi confirmado que este lugar é um mundo imaginário relacionado à profecia da feiticeira. O quê? Profecia? Estou ficando cada vez mais animado. Eu não posso acreditar que o lugar da habilidade do ranco URS está relacionado à profecia. Mas por que não consigo ver nada? Você não tem acesso. Toquei o quadro enquanto olhava a mensagem emergente e senti uma sensação de incompatibilidade. A dimensão em que pousei com uma fuga de emergência foi um mundo onde eu poderia caçar o protagonista com mais de 90% de chance.
Na minha memória, não existia tal mundo, então eu teria me mudado para um mundo sem protagonista. No entanto, se existe um protagonista. Nungue. 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 Então houve um som de algo quicando no chão do outro lado do corredor. Eu rapidamente fiquei alerta e olhei para aquela direção. Lá. Uma mulher de aparência bizarra com um rosto enorme e uma perna com a pele queimada por todo o corpo estava se aproximando de mim rapidamente. E a hashtag que estava na cabeça dela era: número tenho sublinhado pesadelo sublinhado todos sublinhando sublinhado dias número medo número thriller número mistério número pesadelo número desespero protagonista e Ekaterina nível 519 inclinei a cabeça e a virei para a criatura. Ela fez um contato visual comigo. 519? No momento em que pisquei com o pensamento de ver algo errado. Nungue. 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 Ela começou a correr em minha direção mais rápido que a velocidade do som. Você não disse que a taxa de sucesso era de 90%. Eu nem olhei para trás. Esta era uma luta que nunca poderia ser vencida. Felizmente, havia uma porta branca bem na frente dele, e quando pulou para lá, a fechou com uma tábua e a trancou. A protagonista não o seguiu mais. Caralho. O que foi isso? O protagonista não foi sempre abençoado com toda a probabilidade? Faça o que fizer, terá sucesso, alcançará a vitória. Ele é o tipo de pessoa que come clichê. O protagonista não é uma pessoa que absorve probabilidades. Ela é uma protagonista que não precisava ser caçada. Então, ela foi excluída da lista de solicitações. De fato, existem muitos gêneros por aí e pensei que seria possível ter um protagonista de um filme de terror. E o Sildão. Swish. Quando ouvi a voz de uma mulher atrás das minhas costas, rapidamente me virei e apontei a lâmina de éter na direção dela. Lá, uma pequena mulher vestindo roupas brancas finas estava sentada. Ela tinha cabelos brancos e olhos transparentes que pareciam não ter visão. Fiquei surpreso por sua beleza misteriosa por um momento. Kugong. Mas então a criatura invadiu a porta e quando aquilo apareceu, eu rapidamente a coloquei de lado e voei para a frente. Louco. Ei, vaso. Faça alguma coisa, sou apenas um caracol, seu espírito inútil. Bora trabalhar. Tirei todas as granadas que tinha dentro do meu inventário e joguei no chão. Com sua magia, o pote as reorganizou por todo lugar. Os primeiros explosivos atingiram diretamente a criatura, mas logo o vaso mudou o alvo da bomba e explodiu o chão ou a parede do Museu de Arte. A decisão foi tomada para atrapalhar o caminho da criatura. Foi uma decisão muito sábia, mas no momento eu pensei que não poderia fazer o dano direito. De repente, o monstro gritou e parou de perseguir. Oh, oh, oh. Mas parecia não haver nenhum dano. Então, rapidamente escaneei o monstro, mas não importa onde eu olhasse, não conseguia encontrar nenhum ferimento. Sério isso? Se o museu for danificado, o monstro também será danificado? Um raio de luz passando como uma ideia pela minha cabeça. Depois de tirar todas as bombas do inventário e jogá-las em todos os lugares, eu enlouqueci com meu mega atirador. Ah! O seu bicho feio. Vá para o inferno. Talvez por causa da concentração de saturação no chão, o monstro caiu no chão oco, e eu estendi a mão para o inventário para jogar algumas bombas nele novamente. Mas naquele momento... Ah! Isso dói. Pare com isso. A mulher que estava pendurada ao meu lado gritou como se fosse ser rasgada. Quando olhei para ela apressadamente, vi muitas lágrimas ao redor de seus olhos. Não. Por que você está? Então, uma hashtag flutuando na cabeça dela aparece na minha visão. Número tenho sublinhado pesadelo sublinhado todos sublinhando sublinhado dias número medo número thriller número mistério número pesadelo número desespero protagonista e Ekaterina nível 6 a mesma etiqueta que vi naquele monstro existia na mulher na minha frente. O que é isso tudo? Há dois protagonistas. Mas até onde eu sabia, quando havia mais de um protagonista no mesmo mundo, o mundo entrava na fase de epílogo. Existe apenas um personagem principal neste mundo. No entanto, uma pessoa se tornou duas devido à distorção do tempo. O quê? Verifiquei o nome e o nível novamente. Mesmo que ambos tivessem o mesmo nome, o nível da mulher diante de mim era estranhamente baixo. Ela era tão fraca que não estava nem no nível de uma pessoa comum. Não. Havia mais uma pergunta além disso. Você, como sabe meu nome? É apenas nível 6,
Mas eu nunca poderia baixar a guarda porque também havia caçado muitos personagens de alto nível com corpos de baixo nível. Ela agarrou sua cabeça latejante e chorou, então lentamente desceu para o chão. O andar de baixo era um espaço muito amplo, os gritos do monstro não podiam mais ser ouvidos. A mulher chamada Ekaterina lentamente respirou fundo e olhou para mim. Eu vi você. O quê? É a primeira vez que você me vê. Não, é a primeira vez que você me vê. O que você está falando? Ela cambaleou de seu assento e lentamente estendeu a mão para mim. Tentei apontar minha lâmina de éter porque estava me perguntando se ela estava tentando atacar, mas Ekaterina tropeçou e estendeu a mão de uma maneira estranhamente indefesa. Minha mente estava confusa. Porque ela parecia estar pedindo ajuda. Ious Seldão. Caçador Ious Seldão, eu realmente queria te conhecer. Quem diabos é você? Eu sou o único profeta na Terra, e Ekaterina. O quê? Só então me lembrei do nome Ekaterina. Não era esse o tipo de nome comumente usado na Rússia. Era tão bonito e fofo que era um nome popular. Você é, uma terráquea. Isso mesmo. Você fala como se também não fosse. Eu também sou um terráqueo, mas... De jeito nenhum, então esta é a Terra. Antes que eu percebesse, Ekaterina estendeu a mão e acariciou minha bochecha. Foi um toque cuidadoso, como se ela quisesse verificar se eu era real ou não. Não, este lugar está dentro do meu sonho. Então eu quero perguntar. Como você chegou aqui? Então, eu estava apenas passeando. Passeando? Então sabe como entrar e sair daqui? Sim, por quê? Aí. Quando minhas palavras saíram, Ekaterina segurou minha mão em seus braços brancos e magros e gritou desesperadamente. Bem, então me tire daqui. Por favor, por favor. Não quero mais ficar aqui. Aquele monstro está tentando me matar. No entanto, suas palavras soaram muito estranhas para mim. Se está falando sobre o monstro de agora. Ele é você no futuro, não é? Por que seu eu do futuro tentou ferir seu eu do passado? De Protagonistas capítulo 75. Verificando a habilidade Museu do Pesadelo da protagonista Ekaterina, as condições de ativação estão adormecendo. Assim que adormecer, será convocada a este mundo. No entanto, a condição de sono era um problema em si. Assumindo que a morte também é como se fosse um sono. E se o corpo dela cair no sono eterno? Ela nunca mais vai acordar? Isso mesmo. Ela ficará presa aqui para sempre. Mas, isso não foi o fim. Além disso, este eixo do tempo foi distorcido devido à probabilidade excessiva causada pela habilidade única da feiticeira. O futuro e o passado estão misturados. É por isso que ela do futuro, que perdeu o corpo e caiu no sono eterno, e a do passado, que não perdeu o corpo, podem coexistir neste lugar. Talvez este mundo, se deixado em paz, não desmorone, já que esse é o epílogo desta história. A feiticeira do passado acabará por morrer e se tornará do futuro, então vá procurar a do passado para recuperar seu corpo. Será repetido inúmeras vezes. Esse é o fim sem fim deste mundo. A morte não é uma saída. Não havia como Ekaterina sair daqui. Isso é verdade? E Ekaterina me perguntou com os olhos trêmulos. Ela estava assustada e não podia acreditar que aquele monstro terrível e assustador seria seu futuro. Seu corpo tremia como uma folha soprada pelo vento, parecia muito lamentável. Fazia tempo que não caçava um protagonista, mas ela era a personagem mais inusitada entre eles. Não precisa ser caçada. O que devo fazer agora? Era seu destino vagar por este museu por toda a eternidade. Era impossível até mesmo morrer neste mundo de sonho e eu também não poderia matar Ekaterina fisicamente. Mesmo que atirasse na cabeça dela 100 vezes com minha arma, ela acabaria acordando e voltaria para este lugar assim que adormecesse. Na verdade, não havia necessidade de pensar muito para ajudar Ekaterina aqui. Ela era a protagonista deste mundo em primeiro lugar. Nada poderia dar errado se eu decidisse matá-la aqui. Mas havia algum mérito em caçar um protagonista de nível 6. Seria melhor caçar a nível 500, mas era impossível pegar aquela monstrenga. No final, minha única opção era passar um pouco da minha vida e fugir do pesadelo no museu. É uma pena que Ekaterina seja a única profeta na Terra. A mulher pertencia a Morian. Era uma guilda tão grande que todos no mundo sabiam dela. Era natural para eles terem o único profeta da Terra.
Se ele parasse o ciclo de pesadelo que salvasse Ekaterina, a guilda Moria não lhe daria algo em troca. Qual sua posição na guilda? Ela era uma profeta, então eu pensei que deveria ser tratada muito bem. Estou apenas sendo tratado como uma máquina de venda automática. O quê? Desde que despertei o poder da profecia aos 14 anos, nunca dei um passo para fora. Os amuletos que eles colocam ao meu redor são uma prisão enorme de escudos protetores, e há inúmeros caçadores me observando. Sério? Eles tratam um profeta assim? Sim. Ela cerrou o punho em frustração. Se eu pudesse usar magia como ela, magia, era uma palavra que eu não esperava ouvir de alguém da Terra. E então, a interface falou, descobrimos como chegamos a esta dimensão. Sua habilidade biblioteca da feiticeira branca e o pesadelo no museu estão ligados ao mesmo tipo de mundo. Então é por isso. A biblioteca da feiticeira branca também é um dos mundos mentais das feiticeiras. Então estamos presos aqui por causa da condição de dimensão mais próxima. Ah, espere. Ambas as dimensões estão ligadas. Isso mesmo. Você me trouxe aqui porque eu tenho 90% de chance de caçar o protagonista, certo? Baseado no destino, você pode caçar o protagonista deste mundo com 99% de chance de sucesso. Engoli minha saliva e olhei para cima, chamando a biblioteca da feiticeira branca. Então, como sempre, o portão da biblioteca da feiticeira branca apareceu na minha frente. Era como de costume, mas geralmente era apenas uma parte do meu mundo mental, embora visível para os outros. Como se pudesse ver a biblioteca da feiticeira branca que abri, e Ekaterina ficou surpresa. O que diabos é essa porta? É a nossa fuga. Sério? No entanto, o portão era a manifestação do meu próprio mundo mental. E Ekaterina poderia entrar neste lugar? Fiz um pedido a ela porque não tinha certeza. Toque na porta. É Márcio. E Ekaterina pode tocar na biblioteca. Assim que confirmei isso, abri a porta e expus o interior. Vendo o espaço misterioso, e Ekaterina caminhou em direção a ele enquanto exclamava: essa é a saída. O quê? A quê? Ela entrou na biblioteca e sentiu o cheiro dos livros. Parecia estar mais escuro hoje. Ela olhou ao redor com a boca aberta, e parecia correr para algum lugar imediatamente, mas havia algo que tinha que lidar antes disso. E Ekaterina, se fechar esta porta, não poderá voltar a este museu. Talvez, você perca sua habilidade profética. Sua capacidade de fazer tudo. Isso mesmo. Mesmo agora, eu poderia confirmar isso porque a interface estava me avisando. Essa é uma ótima maneira. Este mundo tem uma repetição infinita de tempo. No entanto, se você enviar o objeto da repetição para outro mundo, o loop será interrompido e o epílogo também será interrompido. Isso também contaria como a morte do protagonista. No momento em que o protagonista for para outro mundo, ele perderá sua habilidade como protagonista. A capacidade de ver um futuro em troca de ficar preso dentro de um pesadelo sem fim. No entanto, se ela fugisse, perderia toda sua habilidade profética. E Ekaterina estava bem com isso. É o que eu tenho esperado por toda a minha vida. Desde seu primeiro despertar aos 14 anos, tinha sido uma máquina de venda de profecias. Ela viveu uma vida que só era boa para extrair apenas previsões. Mas eu não quero mais viver assim. Ela disse enquanto olhava diretamente para mim com olhos tão claros quanto pedaços de vidro. Estou infeliz desde que adquiri essa habilidade profética e pude ver o passado e o futuro, mas se pudesse abrir meus olhos e ver o presente, estou confiante de que dedicaria minha alma a ele. Sim, sim, sim. Mas, algo errado. Talvez a razão pela qual ela disse: estou confiante de que vou dedicar minha alma foi para expressar sua vontade. Você realmente tem que oferecer sua alma. Sim. Expliquei novamente quando Ekaterina estava visivelmente envergonhada. O museu era seu mundo imaginário e eu estava lá. Mas este lugar é o meu mundo imaginário. Em outras palavras, você veio à minha mente. Se você fugir do museu e ficar preso na minha biblioteca, isso significa que sua alma ficará para sempre presa dentro da minha mente. Sim, ela nem sabe quem eu sou. Poderia se entregar a isso. Eu disse com a palma da mão levemente na porta da biblioteca. A partir do momento que eu fechar esta porta, você definitivamente entrará no meu mundo se adormecer. Se eu quiser,
posso trancar bem a porta da biblioteca para que você não acorde, ou posso torturá-la no meu espaço. Em outras palavras, significa que estará ligada a mim. Mas está confiante de que vai desistir do poder da profecia. No entanto, Ekaterina parece não ter tanta preocupação em primeiro lugar. Não me importo se você é o diabo e este mundo é um inferno. Eu já estava no inferno todos os dias. Existe algo pior do que isso? Ekaterina aproximou-se da porta e a fechou. Ela virou a cabeça, olhou para mim e sorriu brilhantemente. Agora, não terei mais pesadelos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.